Vou repetir para quem vai assistir depois. Aqui nós temos os 6 formatos das lentes esféricas possíveis que a gente pode construir, né? Quem constrói lente é o optometrista. A lente biconvexa, quando você olha para ela assim, você pega ela assim, você olha de um lado, ela é convexa, você vira ela do outro lado, ela é convexa também. Convexa é quando é baulada para fora, né? Essa aqui é a lente plano-convexa. Primeiro você olha um lado, ele é plano, o outro é convexa, e tem a côncava convexa. De um lado é côncava, da outra é convexa. Essas lentes de baixo, lente bicôncava, lente plano-côncava e lente convexo-côncava. Estão vendo que elas terminam sempre com côncava? Alguns Abud, livros... Oi. só um minutinho. Hoje vai até as 21, né? Acho que não vai precisar de tanto assim não, mas vai até mais tarde um pouquinho. Não vai até Tá 8 e bom. 10 só não. Tá? Mas não, eu acho que não precisa até 8h20, até 21 não. Obrigada. Vamos ver. Tem livro que chama essas lentes aqui de lentes convexas e essas aqui de lentes côncavas, mas isso buga a mente do aluno. Eu não gosto, não. Eu gosto de chamar essas aqui de cima das lentes de bordas finas. Tá? Então, essas aqui são as bordas finas. E essas aqui de baixo são as bordas grossas. Só você olhar para a borda, né? Todas essas bordas aqui são pontiagudas. Essas aqui não. A borda dela é grossona, né? Mais grossa que o meio dela. Tá? As lentes de bordas finas, elas tendem a ser convergentes. Por que você está falando que elas tendem a ser convergentes? É porque elas são feitas de um material que tem um índice de refração. Então vamos falar que isso aqui é o N da lente, né? E tem aqui o N da lente, aqui o N da lente. É o N do material que a lente é feita. Quando o N da lente é maior do que o N do meio, N é o índice de refração, tá? Então, quando a lente é mais refringente do que o meio, essas lentes aqui são, vamos colocar assim, ó, se o N da lente é maior do que o N do meio, essas lentes aqui são lentes convergentes. Então, por exemplo, se elas forem feitas de uma resina que o índice de refração é 1,5 e você estiver usando ela no ar que o índice de refração é 1, todos esses 3 formatos são convergentes. Eu vou explicar a diferença daqui a pouquinho. E as lentes de bordas grossas, se o N da lente é maior do que o N do meio, aí elas são divergentes. O que significa uma lente ser convergente e uma lente ser divergente, né? Uma lente convergente ela funciona da seguinte forma. Quando dois raios de luz paralelos passam por ela, eles vão convergir em um ponto. Tá? Então, eu não vou desenhar exatamente como é, não, porque dentro da lente, tá? Então vamos ignorar a parte de dentro da lente, porque senão complica muito a nossa vida. Eles vão convergir em um ponto. E esse ponto onde os raios de luz se convergem, ele é chamado de foco. Ah, então a lente tem foco também, igual o espelho tem. Tá? Então esse ponto aqui onde os raios de luz se convergiram é chamado de foco. Olha que legal. Se a lente for mais gordinha, então vou colocar uma lente mais gordinha aqui, ó. Ela tem um foco mais próximo dela. Tá? Então, naquela mesma situação ali, deixa eu colocar ela na mesma, mais ou menos aqui, ó, uma embaixo da outra, para a gente ver a diferença. Se dois raios de luz também chegarem paralelos nessa lente mais gorducha aqui, ó, eles vão convergir mais próximos da lente. Ela tem um poder de convergência maior.
Então aqui, ó, o foco ficou mais próximo da lente. Então, à medida que você quer que o foco fique mais próximo, você constrói lentes ou com índice de refração maior, ou você constrói elas mais gordinhas. Tanto é que as lentes são principalmente hoje construídas para ou tirar fotografia, que são muito usadas em máquina fotográfica, ou para corrigir defeito de visão, né? Ah, mas microscópio usa muita lente. Usa. Usa, mas microscópio tem mais espelho do que a lente. E os telescópios nem usam lentes mais, usam mais espelhos, tá? Porque a lente ela tende a ser muito pesada, então não rola de você trabalhar com essas lentes em telescópio, não. Tem que ser objeto grande e tal. Para que essas lentes aqui, essas lentes convergentes, as lentes de bordas finas, são basicamente utilizadas? Quando você quer ampliar uma imagem, ampliar é com elas mesmo, tá? É com bordas finas. As bordas grossas não ampliam. Quando você quer corrigir a correção da hipermetropia, é feita com borda grossa também. Borda fina, desculpa. E presbiopia. Quem aí sabe a diferença de hipermetropia e presbiopia? Hipermetropia é dificuldade de ver perto, presbiopia também, mas a presbiopia ela é causada pelo envelhecimento. Basicamente, todos nós vamos ter um dia, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ter aquela vista cansada chamada presbiopia. Você corrige com lente convergente. Agora, se eu pego uma lente dessa aqui plana côncava, ninguém vai te cobrar nome de lente em prova, tá, gente? Então não preocupa com isso não. Professor que cobrar nome de lente em prova é que é professor que não sabe trabalhar. É tipo que professor de história que cobra data. Não existe isso mais. Ficar decorando as coisas. Nenhuma prova de vestibular ou concurso vai te cobrar esses decorebas assim. Quando você tem lentes divergentes, os raios de luz ao passar por ela, vou deixar eles até mais próximos aqui para facilitar a minha vida. Na verdade não, porque eu vou ter que desenhar o foco. Pera aí. Ó, eles vão, como o próprio nome sugere, divergir, né? E a divergência dessa lente também depende se ela é gordinha ou não. Se eu prolongar os raios de luz que saíram da lente e tal, aquele velho esquema do prolongamento, eu também encontro um foco para essa lente. Tá? Então, aqui, ó, prolongando esse raio de luz, que é o primeiro raio que foi divergido com aquele raio de luz aqui, eu acho a distância focal dessa lente também. Só que a distância focal dessa lente, você está vendo que ela utiliza raios, né? Raios de luz prolongados, mas por isso a gente vai colocar um sinal de negativo aqui nesse foco. Foco de lente divergente é negativo. Tá bom? Para que essas lentes de bordas grossas ou lentes divergentes são usadas? Basicamente, quando você quer corrigir a correção de miopia. Mas tem outra coisa? Não, basicamente é só a correção de miopia hoje em dia mesmo. Por quê? Porque ela não consegue ampliar. Ela sempre vai diminuir a imagem. Ah, então quer dizer que o míope sempre vê coisas menores do que elas são? Com certeza. Se alguém estiver usando o óculos aí, pega o óculos, afasta ele do seu olho e olha através dele para você ver o tanto que ele diminui as imagens. Acontece que quando está próximo do olho, essa diminuição ela é pouco perceptível, mas ainda existe essa diminuição. Tá bom? Mas nós não vamos ficar representando as lentes, desenhando elas desse jeito, que dá trabalho. Vocês viram aí que dá trabalho. Como que a gente vai fazer? Abud, Oi. quando um óculos é bifocal, qual formato que ele tem? Quando o óculos é bifocal, ele tem os dois formatos.
um dentro do outro. Quer ver? Vou pegar uma imagem aqui para te explicar. Lente bifocal. Imagem. Ela tem uma lente convergente e uma lente divergente dentro dela. Ela é assim, né? Olha só. Para longe, ou seja, ela é aqui nessa parte aqui, ela é uma lente de borda grossa. E para perto, aqui ela tem uma lente convergente aqui no meio dela. Aí a pessoa que vai usar uma lente bifocal, ela tem que saber onde ela vai usar, né? Quer ver? Aqui. Olha como é que ela é. Olha como é que essa parte da lente está aumentando, está ampliando a imagem. Por quê? Porque aqui ela é convergente e aqui ela é divergente. É super difícil acostumar, né, com lente bifocal, as pessoas falam. Eu usava óculos, então, mas eu fiz a cirurgia de correção, né? Olha só, a lente bifocal. Ela tem uma parte dela que é uma lente convergente aqui no meio. A pessoa que vai ler com lente bifocal, não sei se vocês já viram, ela lê meio assim, ó. Assim, ó, olhando para baixo, assim, ó, porque ela tem que olhar na lente que é convergente. Quando ela quer olhar para longe, ela olha, né, Minha assim mãe por anda cima. com 3 óculos dentro da bolsa. 3 óculos. Um para perto, um para longe e um bifocal. Para No- longe é para dirigir, para perto é para ler, para bifocal para usar normal. Nossa senhora. Manda ela fazer cirurgia de correção. Eu fiz, é super simples. Não, é bem tranquilo, assim. Tem 2 anos e meio já, não voltou nada, meu. Nada, nada, nada. Super Ela tá, simples. ela tá olhando. Só que no caso dela é muito pouco grau. Ele Ah, não o que sabe se tem? O meu compensa. também era 2 graus e me atrapalhava. Eu fui e fiz. Paguei R$ 3.600 dividido de 6 vezes no cartão de crédito com recibo, ou seja, eu ainda abati isso do imposto de renda. Muito bom. Tá? Então aqui, ó. Como que a gente vai representar as lentes? Cadê meu trem? Ah, tá aqui. Aqui, ó, nosso amigo. A lente, quando ela for convergente, ela vai ser uma setinha para fora, tá vendo a pontinha dela aqui, ó? Ela é pontiaguda, então ela é uma lente convergente, né? Vai, aqui. Ela é uma lente convergente. E se eu quiser uma lente divergente, deixa eu ver onde que eu faço aqui. Tem jeito não? Será que mexendo no objeto que eu consigo? Não. Ô, Thales, Quirino Medeiros. Achei que tinha aqui uma. Vamos tentar outro simulado. No Flash, velho. No Flash você me ferrou. Eu que tô vacilando. Deve ter alguma maneira de fazer ela virar divergente. Não tem. Vou ter que baixar a porcaria do Flash. Porque ficar desenhando isso aqui dá trabalho demais, viu? Vamos lá. Ah, que bom, não tem jeito mais. Então vamos depois. Bom que eu desenho só o da lente divergente, porque ela é mais simples também. Olha só, quando a lente for divergente, essa setinha vai estar invertida. Eu já mostro para vocês daqui a pouco. A lente convergente, ela é tipo o espelho côncavo.
Tá? Só que os nomes são um pouquinho diferentes, né? Aqui, ó, a gente tem esse pontinho aqui chama foco, igual. Você pode ver que a lente tem dois focos. Sim, a lente funciona igual dos dois lados. Só que aqui ele não está funcionando, só funciona desse lado aqui. Tá? Tem duas vezes o foco, só que duas vezes o foco aqui não chama centro de curvatura, tá? Tem um nome esquisito, chama ponto antiprincipal, né? Ninguém usa esse nome, para falar a verdade, mas tem esse nome. E aqui, onde a gente chamava de vértice, né? Chama centro óptico, tá vendo? Bom, o raio que passa no foco, que passa paralelo, ele não reflete no foco, porque na lente não é reflexão, é refração. Só um segundo, deixa eu ligar aqui o ventilador. É refração. Então ele vai passar pela lente e vai ser direcionado em direção ao foco. Olha só, paralelo no foco. Aqui, ó. Paralelo vai em direção ao foco. Passa pela lente e vai em direção ao foco. Existe o raio que passa pelo foco e sai paralelo, do outro lado da lente. E agora tem esse raio aqui, ó, o raio que passa pelo centro óptico. Se ele passar pela meiuca da lente, ele passa reto, sem refração. Aqui, ó, se ele vai em direção a esse centro óptico aqui, é como se fosse uma incidência normal, não sofre desvio. Então eu posso juntar dois ou mais raios para formar a imagem. Mas olha só a diferença. Na lente, a imagem é formada do outro lado da lente. A imagem real, aquela imagem formada pelo cruzamento de raios, ela fica do outro lado da lente, é o contrário do espelho, né? Quer ver? Ó, vou pegar simulador de espelhos, é aquele que a gente usou na aula passada, que é do mesmo autor, ó. Paralelo, foco, vértice. Tá vendo? Aí eu mostro a imagem. Olha onde a imagem real ela tá. Ela tá antes do espelho. Olha, real invertida menor, né? Olha da lente, real invertida menor, mas está do outro lado. Compara. Imagem real no espelho é do mesmo lado do objeto. Imagem real na lente é do lado oposto do objeto. Tá? Então tem essa diferença. E olha só, a imagem virtual no espelho não fica atrás do espelho? A imagem virtual na lente vai ficar do mesmo lado que o objeto, tá vendo? Então, por isso que não é bom você decorar. Um professor fala assim, ó, a imagem real é aquela que está do mesmo lado que o objeto. Não é bom decorar assim. Porque aí chega na lente, é o contrário. O que é imagem real? Imagem real é aquela que você obteve com raios refletidos, sem ter que prolongar nada. Não prolonguei nada aqui, ó. Agora, se eu uso prolongamento de raios, que é os pontilhadinhos, é uma imagem virtual, ok? Na lente, eu vou ter os mesmos 5 casos. Olha só, que a gente tinha na lente convergente. Tá? Independentemente do formato dessa lente. Não depende do formato dessa lente. O primeiro caso, que é igual, a classificação é igual àquela que a gente obteve no espelho. Ó. O primeiro caso, a imagem é real, invertida e menor do que o objeto, de uma lente convergente. É tão parecido que o objeto está atrás do que antes a gente chamava de centro de curvatura. Tá? Então, o primeiro caso que a gente tem de uma lente convergente, o objeto está bem longe, ele está acima do ponto antiprincipal. Olha só, aqui o F continua sendo foco, F é o foco, só que agora o 2 foco, que antes chamava centro de curvatura, chama ponto antiprincipal. E o que era vértice agora, que a gente está chamando de C, gosto de chamar mais de O. Tá? Então, em vez de C, coloca um Ozinho aqui, ó, porque C vai confundir com espelho. Não rola.
Então aqui eu coloco O, que é o centro óptico. O primeiro caso, então, a gente obtém uma imagem, né, real, invertida e menor, e essa imagem vai estar aqui, ó, nessa região, entre o foco e o ponto antiprincipal, do outro lado da lente. Então, olha só, vamos fazer um comparativo. Espelho, lente, coloca aqui em cima assim, real e virtual. No espelho, a imagem real é do mesmo lado que o objeto, tá? Sempre em comparação com o objeto. Então, do mesmo lado que o objeto. A imagem virtual é do lado oposto do objeto. Quando é lente, a imagem real é do lado oposto. E quando é virtual e é lente, é do mesmo lado. Então, inverte tudo. Por quê? Porque aqui não é reflexão, é refração. Ok? Então, lembra dessa tabelinha aqui para vocês não confundir. E a melhor maneira de definir se é real ou virtual é que a imagem virtual precisa de prolongamento. E a imagem real não pode conter prolongamentos. Tá? Uma imagem real quando ela é obtida sem você prolongar raios. É condição básica. Falando chique, é condição sine qua non, né, de uma imagem real. Ok? Primeiro casozinho, então. Ah, e vale lembrar, as equações são as mesmas. Exatamente iguais. 1 sobre o foco da lente é igual a 1 sobre P. O que é o P aqui? Ó? O P é a distância do objeto até o centro óptico. Aqui está o nosso P. E o que é o P'? P' é a distância da imagem até a lente. Então, aqui está o nosso P'. Lembrando que se a lente for convexa, se a lente for divergente, você é obrigado a colocar um sinal de menos no foco. E se você estiver formando imagens virtuais, se for uma imagem virtual, você tem que colocar também um menos P'. É a mesma condição do espelho, né, dos espelhos. E também tem aquele A é igual a P' sobre P, o A é o fator de ampliação, que é igual também, tá, a HI sobre HO. O que é o HI? É o tamanho do objeto. Aqui está o meu HO, né? Desculpa. Aqui está o meu HO. E o HI é o tamanho da imagem. Esse é o nosso fator de ampliação. É quantas vezes a imagem aumentou ou diminuiu. Então, se você pegou a ideia dos espelhos, você vai pegar da lente também. E lembrando, gente, usem o grupo para tirar as dúvidas. Mandem lá fotos, exercícios. Ó, primeiro caso, então, imagem real, invertida e menor do que o objeto. Isso acontece quando o objeto está atrás desse ponto, que é o nosso 2Fs. Tá? Vamos até circular aqui a classificação. Real, invertida e menor. Vamos lá, segundo caso, igualzinho espelho. Segundo caso acontece quando eu coloco aqui... O que está acontecendo aqui? Peraí. Doideira. Ali era para ser um igual. Tá dando um bugzinho aqui.
tá? Aqui não é menor, vou corrigir ali. Quando eu coloco o objeto exatamente em cima do foco, eu obtenho uma imagem também exatamente em cima do 2Fs, eu obtenho uma imagem exatamente em cima do 2Fs também. É igual o espelho, né? Quando você colocava em cima do centro de curvatura, a imagem também dava em cima do centro de curvatura. Esse é o segundo caso. Então, à medida que você vai aproximando o objeto da lente, aqui você obtém uma classificação que é assim, ó. Você tem a distância do objeto P igual a 2Fs, então você colocou ele em cima aqui. A distância da imagem vai ser exatamente igual, tá? A classificação dela é assim, ó. É igual, real, invertida e igual. Tá? Ela tem o mesmo tamanho do objeto, então ela vai ser igual ao objeto. Aqui só fazer uma correção. Se o objeto está a 10,73, a imagem também tem que estar a 10,73. Se o objeto tem 3,6 metros, 3,6 unidades de altura ali, o HI também tem 3,6, tá bom? As distâncias são iguais e o tamanho ele é igual também. Só uma correçãozinha ali, porque o mouse às vezes não ajuda, né? Então esse é o nosso segundo caso, que é quando você coloca o objeto em cima do ponto antiprincipal ou em cima ali do que a gente chamava no espelho de centro de curvatura. Ok? Você vai obter, então, o objeto aqui em cima do 2Fs e a imagem exatamente em cima do 2Fs. Se você... vamos só circular aqui, né? Para ficar mais claro depois. Aqui, ó, o objeto está em cima do 2Fs e a classificação que eu vou ter é essa aqui. As dimensões são exatamente as mesmas. Bom, vamos lá voltar para o nosso simulador. Aí eu aproximo o objeto. Eu vou colocar o objeto entre o foco e o ponto antiprincipal. Tá? Então, olha só onde ele está. Ele está entre 2Fs e o F. Agora está certo. No espelho, vocês lembram que estava trocado? Ele é maior do que F e menor do que 2Fs. Está certinho. Né? Eu vou obter uma imagem real, invertida e ampliada, e maior. Só que ela é invertida, né? Não é assim, por exemplo, que uma lupa funciona. A lupa funciona depois, vocês vão ver como. Porque se você usar a lupa dessa forma, ela vai inverter o que você for ler, não vai ajudar muito, né? Não ajuda muito se você... Sempre que prolongar é real. Não, ao contrário, Bianca. Sempre que você não prolongar é real. Você está vendo aqui que você não prolongou? Esse raio do paralelo foi no foco. Aqui o raio do centro de curvatura foi direto, né? Eu não tive que prolongar nada e eles se cruzaram. Quando você não prolonga nada, você tem uma imagem real. Então eu coloquei o objeto nessa região, ó. O objeto tem que estar entre esses dois pontos, mas não pode estar em cima do foco e não pode estar no centro de curvatura, tá? Nessa regiãozinha aqui. Eu sempre vou obter uma imagem daqui para cá, ó. A imagem vai estar nessa região, do 2Fs para trás. Ok? Ela nunca vai estar em cima do 2F se meu objeto estiver nessa região aqui. Esse é o nosso terceiro caso. Então, Bianca, quando você não prolongar, aí a imagem é real. E vale aquela classificação também. Lembra que toda imagem invertida é real? Tá? Então, terceiro caso. Se o seu objeto está para cima e você obteve uma imagem para baixo, ele é invertido. Então, toda imagem invertida é real. É igual você falar, atleticano sofredor. Todo atleticano é sofredor, não precisa completar. Então, toda imagem real é invertida. Não é? E olha que eu sou americano, hein? Mas todo atleticano é sofredor. E gosta de sofrer, né? Faz questão de sofrer. Vamos lá.
Aí tem aquele lance, né? Lembra que quando você coloca... Esse cara tá meio estranho aqui, peraí. Tá vendo que tá aparecendo ali no meio, mas a outra não some, não. Vamos ter que mexer nisso aqui, peraí. Ó. Se eu colocar o objeto em cima, exatamente em cima do foco, colocar ele aqui e a gente brinca aqui, que tá bom. Ele está exatamente em cima do foco. A gente não consegue obter imagem. É aquele mesmo esquema do espelho. Você não obtém imagens, por quê? Porque os raios, tanto os raios que passam pela lente, quanto os raios que vão lá para que você prolonga, eles não vão se encontrar, eles são paralelos. E retas paralelas, né, não se encontram. Tá? Então não tem essa de se encontra no infinito, não. Na física não encontra mesmo. Então se você colocar o objeto em cima do foco, ó, P igual a F, ele está em cima do foco. Aqui a característica da imagem é uma imagem imprópria. Se você chamar esse carinha aqui de R1 e esse carinha aqui de R2, R1 é paralelo a R2. Eles nunca vão se encontrar. Então, o que acontece? Fica escura a lente, né? Não. Ela simplesmente vai borrar. E quando borra, você não consegue definir tamanho, você não consegue definir a localização. Então, esse aqui é o nosso quarto caso. Olha que legal. Tanto no espelho quanto na lente, se você coloca o objeto em cima do foco, você tem imagem própria. E agora, que é o caso de funcionamento das lentes de aumento, é quando você coloca o objeto aqui, ó. Depois que o objeto passa do foco, a imagem ela é virtual e ela é obtida com prolongamento de raios, viu, Bianca? Então, se você usou prolongamento de raio, ela vai aparecer do mesmo lado que o objeto, sempre atrás do objeto, tá? Sempre atrás dele. E você vai ter uma imagem virtual direita, porque o objeto está para cima, a imagem também, e maior. Então, quando a posição do objeto for menor do que a posição focal, quer dizer que ele está nessa região aqui, ó, do foco para cá. Ó. Nessa região aqui, né, eu vou obter essa classificação aqui. E essa classificação sempre vai ser virtual, direita e maior. Quão maior o objeto vai ser? Né? Depende da posição que você vai colocar ele. Quanto mais próximo do foco, maior ele fica. Então, a lupa, você faz o quê? Você vai aproximando ela, e quanto mais você chega perto do foco, maior as letras vão ficando. Se você chegar em cima do foco, a lupa borra tudo e você não lê nada. Tá? Esse é o nosso quinto caso. Não sei se vocês já usaram uma lupa alguma vez na vida. Eu usava quando era criança para queimar formiga. Né? Eu era cruel quando era criança. Queimava as formiguinhas do quintal da minha avó, tudo. Meu avô tinha uma lupa que ele usava para ver os selos dele. Tinha coleção de selo. Coisa de velho, né? Coleção de selo. E aí eu pegava ela, ficava lá no quintal queimando as formiguinhas, porque a luz do sol ela passa pela lupa e converge num ponto, né? Aí se você quisesse ver a formiga, você aproximava ela da formiga, a formiga ficava grandona. Tá? Então esse quinto caso é a tal da lente de aumento. Ou a lupa. Certo? Então são 5 casos. Agora, Oi. microscópio utiliza qual? Microscópio é uma composição de lentes. Deixa eu pegar aqui para você ter uma ideia. Deixa eu ver se tem uma imagem mais... Sempre eles estão querendo me vender lente. O Google é foda, né, velho? Olha só. Tudo que você digita no Google quer te vender alguma coisa. Né? Minha imagem está pequena? Não, muito pequena. Deixa eu ver se eu consigo uma maior. Essa aqui tá bacana.
Não, tá pequena também. Ó, uma dica para vocês. Aqui, ó. Você está procurando uma imagem, né? Você digita assim, microscópio lentes, né? Tô lá aqui, ele quer me vender alguma coisa. Aqui, ó, aqui vai me vender tudo, né? Se você quer uma imagem grande, você vem em ferramentas, vem em tamanho e coloca grande. Ele só vai te dar imagens maiores, com uma resolução melhor. Então aqui, ó, por exemplo, essa imagem aqui, quando eu copiar ela e colar lá, ela vai estar grandona. Então aqui, ó, você tem a objetiva, né? A lente do tubo, que é uma lente convergente, você pode estar vendo aqui, ó, a lente objetiva, o espécime que você vai ver, né? A lente do tubo, a imagem intermediária, aí você tem uma lente ocular, é uma composição de lentes, você pode ver que todas elas são convergentes. Como é que você define isso? O meio dela é mais gordinho que a ponta. Então aí você vai ter uma composição de lentes, você vai regular lá, você pode aumentar várias vezes. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem que mostra o negócio ampliado. Pera aí. Aqui, ó. Aqui já está um desenho, né? Isso aqui, porque antigamente, galera, você não tinha... Cadê? Você não tinha desenho de computador, né? Então você tinha que desenhar na mão mesmo. É, difícil. Deixa eu ver se esse aqui é bom. Aqui. Ele está mostrando até a ampliação do microscópio. Então você tem o objeto pequenininho, você tem a objetiva, aí você tem a ocular, e aí no prolongamento dos raios você tem uma imagem ampliada, tá vendo? Então você tem uma composição de lentes. Aqui você parece que tem um espelhinho, nesse caso desse microscópio, né? Porque você está vendo que esse raio aqui bate e reflete. Parece que tem um espelhinho aqui. E quando passa pela ocular, você forma uma imagem gigantesca aqui. Mas não caiu nada de microscópio até hoje no Enem, e nem está, a composição de lentes nem está no como é que fala? Na grade curricular do Enem. Tá, mas é bom também você entender que é mais de uma lente. E telescópio não se usa lente mais, tá? Telescópio ele é feito com espelho refrator. É um espelho que converge, é um espelho côncavo que amplia a imagem. E converge, né, os raios de luz coletados para um ponto para fazer a imagem. Então são 5 casos, tá? E você depende da posição do objeto em relação à lente. E você pode ver que é muito parecido, né, com os casos do espelho côncavo. Tá? Agora, e como é que funciona a lente divergente? Que é a lente que o míope usa, né? Por isso que o míope não pode ir no zoológico, não é? Porque o míope usa lente divergente. Se ele for no zoológico, ele não vê nada, né? Só não é de ver animal. Piada ruim, né? Mas pelo menos você vai lembrar que o míope usa lente divergente. Então vou fazer aquele mesmo esqueminha lá. Vou ter que desenhar. Ó, eu primeiro traço o eixo principal da lente, que é aquela retinha que divide ela na metade. Vou colocar minha lente aqui, ó. Como que eu informo? Se eu fizer isso aqui, eu estou falando que ela é convergente. Não é isso que eu quero. Eu quero ela divergente. Então a setinha é virada para dentro, porque está simulando uma borda grossa, tá vendo? Aqui eu estou dizendo que é uma lente divergente. Então eu vou colocar o foco dela aqui. Como é uma lente divergente, o foco é negativo. E aqui vai estar o ponto antiprincipal, que é menos 2Fs. Então está aqui F e menos 2Fs. Menos F, né? A lente funciona igual dos dois lados, tá? Se alguém tiver de óculos aí, inverte, vira o óculos e veja para você ver. Como é que a lente divergente funciona? Eu vou colocar o objetozinho aqui e ela tem um caso único, igual o espelho convexo. Tá? Então, caso único. O raio de luz paralelo. Então tem um raio de luz vindo aqui, ele está paralelo ao eixo principal.
ele vai refratar, ele vai passar pela lente de maneira que o prolongamento dele passe pelo foco. Então, olha só, eu tenho que pegar uma régua e alinhar ela com o foco e com o ponto, tá vendo? O ponto onde ele está incidindo. Ele vai refratar, ele vai passar pela lente de maneira que o prolongamento dele passa pelo foco. Então, tá aqui, esse é o primeiro raio que eu vou utilizar para desenhar aqui. Raio paralelo, prolongamento no foco. Igual o espelho divergente. E o outro raio é o melhor de todos, esse eu gosto demais, que é o raio do centro óptico. Onde que fica o centro óptico? Fica aqui no na meiuca da lente, ó, onde o eixo principal corta a lente na metade. Se eu tiver um raio de luz passando pelo centro óptico, ele passa como se nada tivesse acontecido, ele passa retão. Ó, quase. Aqui, ó. Ele vai passar retão, ó. Opa. Se ele incide, então, sobre o centro óptico, ele passa reto. Aí você fala assim, Abud, tá cruzando não, né? Depois da lente, um raio vai para cima, outro raio vai para baixo? Realmente, não cruza. Mas aqui está cruzando, ó. Nesse pontozinho aqui, eu tenho o cruzamento de um prolongamento de raio com um raio. Então, eu posso desenhar uma imagenzinha petitinha daquela cetona grandona ali. Esse é meu objeto, essa é a minha imagenzinha. Eu utilizei prolongamento de raios? Utilizei. Então, ela é virtual. Ela está para cima, o objeto também está para cima, então ela é direita. E ela sempre vai ser menor do que o objeto. E também ela vai sempre ser localizada nessa região aqui, ó, entre o foco e e a lente, a própria lente, né? A distância do objeto à lente, P, ela é menor do que a distância focal. Tá? Então, eu estou antes do foco. Lembra que a distância é sempre contada a partir da lente, a partir do centro óptico. Então, por exemplo, isso aqui é o meu P. Ó. Esse é o meu P. O P sempre vai ser menor... P', desculpa. É a distância da imagem. O P' vai ser sempre menor que a distância focal. Ok? Isso é uma característica da lente divergente, o caso é único. Onde você colocar o objeto, você vai sempre obter uma imagem nessa região e o P' vai ser menor que a distância focal. Lembrando que se a imagem é virtual, na hora de colocar na fórmula, você tem que colocar menos P'. Se aqui for 3 centímetros, na fórmula entra como menos 3 centímetros. Ok? Tranquilo? Dúvidas? Aqui tá de boa. De boa? Vou pegar aqui um exercício dos de sala para a gente fazer. Ó. Ô, Túlio, Oi, diga. depois tem como você disponibilizar o gabarito da apostila de Não sala? tem, não tem. Se alguém quiser fazer para mim, até pago, mas não tem. Infelizmente não tem. Meu projeto era fazer, sabe, o gabarito ao longo do ano, mas tá tão corrido as coisas que eu não estou conseguindo. Mas eu ainda vou fazer, resolver tudo e tal. Um dia eu ainda faço. Quer ver? Vamos pegar esse aqui, que esse aqui é de continhas, que é bom. Mas aí vocês podem mandar as dúvidas e tal, comparar resultados lá no grupo e tal. Ó, um objeto real, ainda bem que ele é real, né? Eu não sei para que essas terminologias, se é objeto, é real, né, meu filho? Está situado a 12 centímetros de uma lente. Ó, isso é o P, é a distância do objeto até a lente, 12 centímetros.
Sua imagem é formada pela lente, é real e tem uma altura igual a metade da altura do objeto. Opa! Então quer dizer que HI, que é a altura da imagem, é metade de HO. Certo? Tendo em vista essas condições, considere as afirmações a seguir. A lente é convergente? É sim. Sabe por quê? Porque se a imagem é real, a lente tem que ser convergente. Lente divergente só forma imagem virtual, o caso é único. Toda imagem gerada por uma lente divergente é virtual. Não quer dizer que toda imagem gerada por lente convergente seja real, mas é a única que pode formar a imagem real. A distância focal da lente é 6 centímetros. Olha só, galera. Se o HI é metade do HO, P' é metade de P. A mesma proporção que existe entre HI e HO vai sempre existir entre P' e P. Ele falou aqui que é uma altura da imagem igual a metade da altura do objeto, por isso que HI é metade de HO. Então, P' é metade de P. P' é 3 centímetros. Positivo, porque a imagem é real. Se a imagem fosse virtual, eu ia colocar menos 3 centímetros para P'. Então, eu posso calcular agora 1 sobre o foco igual a 1 sobre P, que é 12, mais 1 sobre P', que é 3. Olha uma maneira diferente de fazer essa equação. Faz o MMC de tudo. 12F. Tá? 12F é o MMC desses 3 números. 12F dividido por F é 12. 12F dividido por 12 é F. 12F dividido por 3 é 4F. Não é isso? 12F dividido por 3 é 4F. Como eu fiz o MMC da equação toda, eu posso arrancar fora esse 12F aqui, ó. Então, eu fiquei com uma equação super simples de resolver. 12 é igual a 5F. Então, o F vale 12 dividido por 5, que é 2,4 centímetros. Bom, a distância focal da lente não é 6, é 2,4. A distância da imagem à lente é 12. Se a imagem ela tem metade da altura do objeto, a distância dela é metade da distância do objeto também, é a mesma proporção. Espera aí, gente, eu dividi 12 por 2 e achei 3. Eu sou burro demais, espera aí. É 6. E ninguém falou nada comigo, né, gente? É 6. 12. Eu percebi, mas eu fiquei com vergonha de falar. Não tem que ter vergonha, Eu tô não. rindo aqui todo tempão. Eu tô falando demais dessa aula. Pode falar, tem que falar, ué. Então, aqui é 2. Então, vai ficar 3Fs. 3Fs. Igual a 12. Então, o F é 4. Né? O F é 4. Com certeza ainda não é 12, né? Ainda não é 6, pelo menos. Eu ia acertar se fosse no vestibular, tá? Em minha defesa, eu ia acertar, porque não continua não sendo 6. E a distância da imagem à lente é 12. Não, não é, é 6. Mesmo se eu ia acertar, tá vendo? Então, apenas a alternativa 1 está correta. Certo? Então, você tem que ir mais pelas... É tipo uma decorebazinha, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui, vou mandar para vocês um mapa mental de espelhos que eu fiz. Deixa eu ver qual que é o certo. Espera aí. É esse aqui, né? É, que tá com fundo branco. É, aqui, ó. Eu tenho um mapa mental aqui de espelhos, ó. Imagem nos espelhos, côncavos. Ela é imprópria quando a distância do objeto é igual a Manda foco. pra gente esse mapa, Bud. Vou mandar. Aí, o que a gente vai acrescentar aqui? A gente vai acrescentar... Espera aí, tem que salvar isso aqui. A gente vai só acrescentar isso aqui, ó. Porque ele está para espelho, mas ele pode ser para lente também. A gente pode mudar isso aqui. É côncavo
mas pode ser uma lente convergente também, tá? Então vamos escrever aqui, ó, convergente. Opa. Só que esse mapa mental eu fiz em cima do material dos meninos do integral. Então lá é P', P também, tá? Então se for um espelho ou uma lente convergente, vamos escrever lente convergente, né, melhor. A gente tem as mesmas classificações, tá? Então a lente convergente ela funciona em termos de classificação da mesma forma. Tá vendo? É uma imagem real que é invertida, maior do que o objeto e tal. O DI sobre DO, né? DI dividido por DO, que seria o P' sobre P, é maior do que 1, do mesmo tamanho. P' dividido por P é igual a 1, tá vendo? E aqui você tem onde que o objeto está e onde que a imagem está. E também eu posso falar que os espelhos convexos eles são, em termos de classificação, iguais às lentes divergentes. Aí, inclusive, até a mesma classificação, né, de foco negativo, tá ali, a mesma coisa, ó. Tá bom? Então tá aqui, só atualizar, né, para lente, espelho, imagem nos espelhos ou lentes. Vamos colocar aqui também. Ok? Então vou salvar isso aqui. E mandar para vocês aí, para vocês terem uma consulta. Porque tanta decoreba, mapa mental ele não é tão bom assim para lembrar não, sabe, gente? Mas ajuda a lembrar. É melhor do que não ter nada. Tá? Tem muito professor que defende o estudo através de mapa mental. É balela, tá, gente? Vários estudos mostram que não faz diferença nenhuma. Tá? Então, eu vou mandar no grupo do Telegram para vocês. Notebook travou. Ih. Eu tinha salvado com nomes genéricos de vocês. Tá vendo? Aqui tá com nome genérico até agora. Cadê? Onde que tá? Aqui. Mapa mental. Tem outros mapas mentais também, tá? Mapa mental de cinemática e tal. Depois eu mando para vocês também. Espelhos e lentes. Tá. A gente alterou ele um pouquinho, mas dá pra gente gravar. Tá bom? Então, galera, façam os exercícios, estudem no mapa mental, consultem ele, tanto para espelhos e lentes, e vamos mandando dúvida no grupo e tal, para não acumular muita coisa, tá bom? Por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente vai trabalhar com as ondas. Tá? Mas nada impede da gente tirar uma dúvida ou outra conceitual de espelhos e lentes também. Tá bom? Uma boa noite para vocês, gente, e até mais. Não esqueçam de mandar as dúvidas no grupo de Telegram para a gente tirar. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais, viu?